Boa tarde, participantes do Congresso Virtual da UFBA. Boa tarde, Marcelo Jobim. Eu tenho, primeiro, agradecer pelo convite de estar nessa mesa com você. E, na verdade, qual a ideia? Nós temos uma apresentação que tem como título o sentido da escravidão moderna, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma análise crítica do entendimento firmado no inquérito 3412, Alagoas 2012. Marcelo Jobim doutorando do programa de pós-graduação em Direito, professor em Alagoas, é um pesquisador que tem se interessado pelo tema das comunidades tradicionais, O professor teve um problema. Vídeo. Vamos ver se ele volta, né? Vamos aguardar, ver se o professor retorna. Professor, deu uma travada no seu vídeo? Vamos aguardar aí. Se você vai voltar, para que a gente possa começar. Enquanto isso, né, ele está falando aí que a gente vai trabalhar esse tema sobre a escravidão moderna. Tema bastante instigante, né, numa ideia de que a gente sempre pensa a escravidão como algo, né, da colonização. Um tema que só vai ser reconhecido há pouco tempo. Marcelo, deu uma instabilidade, mas vamos começar a passar logo para você. Tá certo? Eu só estava fazendo uma introdução, que você é um pesquisador do PPGD, está no doutorado de Alagoas, é um pesquisador extremamente dedicado à temática desse diálogo do constitucionalismo, da questão constitucional e a questão dos grupos vulneráveis. Então, esse é um tema de reflexão que você trouxe aqui para o Congresso. Passar de logo para ti, agradecer o convite de estar aqui com você. Eu estou na Faculdade de Direito mandando abraços para você e para todas as pessoas que estão no nosso Congresso Virtual. Muito obrigado. Vamos lá, Marcelo. Ok, professor. Obrigado aí pela essa apresentação aí, né? Você está participando comigo aqui dessa live, para mim é muito gratificante, né? É uma honra tremenda, né? O professor Júlio, eu tive a felicidade de ter, né, de estar tendo nesse momento ainda no meu doutorado, ele como meu orientador, né, uma pessoa de extrema generosidade, né, uma pessoa muito, muito humana, né, que muitas vezes quebra, né, aqueles conceitos de academicismo, né, da relação professor-aluno, orientando-orientador, né, o professor Júlio é um amigo hoje, praticamente, né, e aí nós estamos aqui nessa labuta, né, que é a trabalho de doutorado, né, eu comecei em 2018, né, com um tema relacionado à autonomia das comunidades quilombolas no Brasil, né, ou seja, o foco do meu trabalho, né, na minha tese de doutorado, que eu estou querendo discutir, né, e pesquisando sobre isso, é a questão relacionada às comunidades quilombolas, né, e o ponto de vista da sua autonomia, né, porque a gente percebe muito, né, é uma ordem jurídica, de certa forma, como se diz, que faz referência, logicamente, às comunidades quilombolas, né, você tem lá o artigo 68 da Constituição Brasileira, né, que vai fazer referência à questão da territorialidade, enfim, né, depois você tem a figura do decreto, né, que foi até, acho que em 2018, em fevereiro de 2018, que foi a votação final de uma ADI que tinha sido ajuizada pelo então PFL, né, hoje DEM, Partido da Frente Liberal na época, discutindo esse decreto que atribuía, né, ao Poder Executivo a possibilidade de fazer a titulação das terras, né.
Enfim, então, esse decreto foi considerado constitucional, né? Bom, então, a grande questão é essa, né? Ou seja, qual a relação que vai ter a minha preocupação sobre a temática dos quilombos, né, das comunidades quilombolas, como chegou a eu discutir com a questão sobre a escravidão moderna, né? Na verdade, é uma espécie, vamos dizer assim, de uma quebra, né, vamos dizer assim, aparentemente uma quebra, porque, na verdade, o meu objeto específico não é tanto a escravidão, mas eu me deparei, né, com um tema interessante, porque não só o conceito de escravidão moderna, que muitas vezes vai, de certa forma, contrariar, né, a expressão utilizada no artigo 149 do Código Penal de condição análoga a de escravo, né, condição análoga de escravo, é um conceito que, a meu ver, é uma expressão bastante eufemista, né, ou seja, como se o direito tivesse uma certa resistência de reconhecer certas mazelas que persistem, né, ou seja, que assombram, né, a nossa democracia, a nossa vida em sociedade institucional, de modo geral, né, e aí, o interessante é que, ao discutir sobre a questão relacionada aos quilombos, né, a gente percebe que há uma tentativa de se definir, né, ou seja, aí dá uma coisa meio turva sobre a questão relacionada do ponto de vista jurídico, né, ou seja, tanto a Constituição faz referência a remanescentes das comunidades quilombolas, né, é uma expressão que já há muito tempo me incomodava, né, essa expressão, né, porque eu entendo que, na verdade, os quilombos têm uma realidade atual, né, ele não pode ser visto como algo meio que uma arqueologia, né, um fóssil, né, cultural, ou seja, como se só existisse em função da sua ancestralidade, embora isso também seja importante. E aí, com certeza, a ideia da escravidão, né, que vai estar relacionada com a origem da formação das comunidades, né. E quando a gente estuda essa questão da escravidão, é interessante, a gente se perde, né, vamos dizer assim, numa perspectiva de escravidão como um passado, escravidão como algo que está lá, né, a própria perspectiva do quilombo, né, a ideia de remanescente, ou seja, também está voltada para o passado. E aí eu percebi que há um vínculo interessante entre esses dois conceitos que eu quero trabalhar, né, na minha tese, no meu estudo, né? Ou seja, me parece que a expressão remanescente da comunidade quilombola, ela tem uma ideologia semântica, vamos dizer assim, parecida com a ideia de condição análoga à de escravo, né, do artigo 149 do Código Penal, né, que houve algumas alterações que eu vou mostrar aqui, quando eu for passando aqui as lâminas, né. Então, só para situar o tema que a gente vai trabalhar hoje, né, ou seja, a gente sai da figura dos quilombos, né, sai da figura da escravidão, vamos dizer assim, embora seja utilizada para a gente ir construindo o conceito, ir construindo a ideia até chegar no momento atual, né, a gente se concentra no conceito de escravidão, né, todas as suas fases, até chegar nessa figura aí do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, deixa eu só explicar rapidamente o que é que acontece, o que foi que fez surgir esse inquérito 3412. O inquérito 3412, tá, foi o recebimento da denúncia, né, ou seja, a conclusão, né, do inquérito foi o recebimento da denúncia em fase do então deputado, né, federal, por Alagoas, né, enfim, o deputado João Lira, né, que foi denunciado, né. Só que o interessante, né, é que pode colocar, sim. Ou seja, o interessante, né, é que esse inquérito, né, ele chegou ao Supremo, né, em virtude da eleição do deputado, né, para deputado federal, porque esse processo já tinha tido início aqui, né, na Vara Federal em Alagoas, tá certo? Na 7ª Vara, se não me falha a memória, aqui em Alagoas, tá? E quando ele foi eleito, né, esse processo foi transferido para o Supremo Tribunal Federal. E o grande ponto dessa transferência é quando o Supremo, nesse inquérito, recebe a denúncia, né? E nesse recebimento da denúncia vai estabelecer alguns conceitos interessantes, né? Alguns pontos que vão configurar o sentido do que ele vai denominar ali
na própria ementa, como a gente vai trabalhar depois, de escravidão moderna. Em alguns trabalhos, em alguns textos, a gente ouve muito falar de escravidão contemporânea, né? Ou seja, um tema, de certa forma, vinculado, né? Um termo vinculado ao outro, né? Mas a expressão que nós optamos, inclusive colocando aí entre aspas, né? A expressão escravidão moderna, porque ela está presente, tá? Na ementa e no julgado, né, do Supremo Tribunal Federal. A importância do inquérito, né, com relação a esse conceito, e não tanto, né, não é o objetivo da gente colocar aqui para discussão, a questão da conduta do ato do deputado, né, quando ele terminou o mandato, o processo voltou para Alagoas, né, deu continuidade aqui, ele foi absolvido, tá? Curiosamente, na vara eu sempre gosto de fazer essa observação, né, a vara da Seção Judiciária Federal fica em União dos Palmares, né, olha que simbolismo, né, curioso, né, ou seja, e ele foi absolvido, ou seja, não estamos aqui para discutir exatamente, né, a regularidade ou não, ou seja, quem somos nós para julgar o julgamento, né, eu conheço o juiz, um juiz muito competente, muito sério, né, então a questão não é essa, a gente está concentrando exatamente nessas transformações, nessa nova concepção, vamos dizer assim, né, que o Supremo Tribunal Federal vai estabelecer nesse inquérito. Até porque, né, a gente vai perceber que algumas decisões da própria Justiça Federal, né, que foi definida pelo Supremo como a justiça competente, né, para julgar as questões relacionadas à escravidão moderna, né, ela vai ter algumas decisões que vão, inclusive, contrariar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e tudo envolve o conceito de escravidão moderna, ou de condição análoga de escravo, né. Enfim, a gente vai, para começar uma discussão aqui rápida, né, situar alguns dados, né, dados que não foram colhidos por mim, tá certo? Como eu falei para vocês, o objeto da minha tese especificamente com relação à figura dos quilombos, né, as comunidades quilombolas, e me chamou a atenção a noção, quando eu estava discutindo sobre escravidão, né, que, de certa forma, quilombolas tem um dos conceitos importantes, a resistência, né, ao processo de escravidão, mas nos estudos que a gente vai fazendo, vai percebendo que, na verdade, a escravidão não é um conceito lá do passado, um conceito que ainda está presente, né? Então, entre 95 e 2019, né, por que esse período, né? Vamos primeiro compreender esse período. Em 95 é o ano em que o Brasil reconhece, né, a existência de escravidão no país, né? E é onde começam exatamente as ações institucionais, os órgãos que vão, de certa forma, trabalhar no sentido de fazer o resgate dessas pessoas. Então, em 95 até o ano passado, em 2019, são registrados oficialmente, né, 54 mil pessoas resgatadas dessa condição aí dita, utilizando a expressão, de análoga a de escravo, né, 54 mil pessoas resgatadas, né, um número que para uns pode ser demais, para uns pode ser não tão intenso assim, em função da número populacional, e sim, mas enfim, é um número bastante significativo, né, e o perfil das vítimas, né, outra coisa que vai, de certa maneira, diferenciar o conceito da escravidão no sentido clássico da palavra, né, do período colonial e tal, que é a pobreza e a vulnerabilidade social, né, ou seja, interessante porque eu estava vendo uma análise recentemente que existe muito pouco, né, estudo sobre essa questão de escravidão moderna, e um dos pontos que eu acharia interessante, né, e eu não consegui ver esses dados, é exatamente o perfil de origem, né, ou seja, qual é a origem dessas pessoas, né, que está nesse quadro de pobreza e de vulnerabilidade, como é que se diz, que vai ser utilizada e levada para essa condição, né. A gente percebe que tem muita gente que vem que vai do Nordeste, né, mas não existe uma pesquisa, a meu ver, pelo menos eu não encontrei uma pesquisa mais contundente, mais conclusiva, né, sobre essa questão. Mas o detalhe interessante é isso, né, não é mais, obviamente, a questão eminentemente étnica, especificamente, né,
mas é uma questão social, que muitas vezes se confunde, né, em função de que a nossa vulnerabilidade social ainda está marcada por uma pobreza, marcada por uma categoria étnica bastante significativa, né? Bom, com essas transformações, né, a partir de 95, a gente cria aqui, no Brasil, a figura do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que é 28 de janeiro, né, criada pela Lei 12.064 de 2009, né, que foi em função do assassinato, em 2004, de fiscais do trabalho em Uniaí, Minas Gerais, né, que foram exatamente assassinados quando iam, de certa forma, exercer a sua função de inspeção, de fiscalização, né. Esse dia ficou marcado aí, a ponto de ser transformado como Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. Eu gosto muito de mencionar a fala do então presidente da OAB, o Busato, né, que ele dizia o seguinte, que a gente estaria voltando ao passado, né. E isso me marcou bastante, porque essa ideia de voltar ao passado dá sempre uma concepção de que as coisas negativas que o Brasil vivencia, sempre, ou vivenciou, sempre estão no passado, né? Ou seja, de certa forma, eu não acho que seja uma volta ao passado, né? Mas é uma espécie de um passado que não passou, né? É um passado presente, né? Ou seja, enquanto houver pessoas submetidas, né, a uma condição de trabalho forçado, a uma questão até de crueldade, né, de violência física, muitas vezes, né, questão que afeta a dignidade, né, e um dos pontos interessantes, né, que eu acho que a gente vai mostrar nesse inquérito do STF, nesse julgamento do STF, é não vincular apenas a classificação, a configuração do trabalho escravo hoje no Brasil, né, especificamente, como uma limitação à liberdade física, né, uma liberdade física de ir e vir, de locomoção, né, que muitas vezes os processos que envolvem ainda hoje, né, essas ações em face de trabalho escravo, no caso, a defesa geralmente vem trazendo esse conceito, né, de que, na verdade, não havia trabalho escravo porque não havia a questão não havia uma milícia armada que impedia que aquelas pessoas saíssem, né, da fazenda ou daquele local, né, então eles tinham direito de ir e vir para onde quisessem, então não seria trabalho escravo, né? E uma das questões interessantes, né, já adiantando para depois discutir, é que, na verdade, não é apenas a perspectiva da liberdade de ir e vir, a liberdade física, né, mas, na verdade, todas as questões na área econômica, social e direitos humanos, de modo muito, muito geral, né. Enfim, a gente encontra, né, outro ponto que eu queria dividir com vocês, né, a gente encontra dois órgãos, né, que eu estava pesquisando e identifiquei, um que é a Divisão para a Erradicação do Trabalho Escravo, a DETRAI, né, e, curiosamente, né, Ministério da Economia, vocês sabem hoje que essa função de inspeção, né, ela já era realizada no Ministério do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho foi extinto, né, então você tem agora a figura do Ministério da Economia, onde houve a mudança, né, para a formação de uma Secretaria do Trabalho dentro do Ministério da Economia, né, ou seja, em que pese a relação trabalhista esteja relacionada com a ordem econômica, de alguma maneira, né, é questionável essa separação que foi feita aí, né, melhor dizendo, essa extinção, né, do Ministério do Trabalho, né, para ser colocada apenas como secretaria no Ministério da Economia. E é ali onde nós vamos encontrar, né, eu vou colocar aqui alguns dados importantes, que vai ser, a fonte vai ser o Ministério da Economia, né, e também um grupo de apoio ao combate à escravidão contemporânea, né, olha aí a expressão JASEC, né, JASEC, quer dizer, do Ministério Público Federal, né, ou seja, também um grupo importante, né, dentro do Ministério Público Federal, voltado para essa atividade, né. Bom, quais são as atividades econômicas que a gente pode encontrar hoje em trabalho escravo no Brasil, né? Produção de carvão vegetal, né, isso, como eu falei para vocês, são apenas a título de ilustração, né, não são dados que eu colhi, que eu pesquisei, mas dados que estão disponíveis, né, no site do Ministério da Economia, né, produção de carvão vegetal, cultivo de café, né, criação de bovinos para corte, comércio varejista, cultivo de milho, construção de edifícios, né, porque também vai encontrar a figura da escravidão urbana, né, e aí temos esses dois tipos, né, escravidão urbana e rural, com certeza o maior percentual, né, aqui 87% do total vai ser a escravidão rural, né,
de 2019 vai demonstrar isso. E o trabalho escravo urbano fez 120 vítimas em atividade como confecção de roupa, construção de edifícios, serviços domésticos, construção de rodovias e serviços ambulantes, né? Ou seja, é interessante agora, né, o fato de que essa escravidão, né, tem as suas peculiaridades, né, curiosamente, as suas peculiaridades bastante intensa na realidade brasileira, e em várias espécies, uma variedade muito grande, né, ou seja, quando a gente pensa em escravidão no conceito clássico, colonial, a gente pensa em quê? Nas plantations, na monocultura, né, ou seja, naquela produção específica de uma atividade de grande extensão, né, e aí, olha aí um detalhe interessante, né, ou seja, uma característica importante, ou seja, a escravidão moderna no Brasil, ela é diversificada em termos de atividades econômicas, né, ou seja, é interessante e triste ao mesmo tempo, né, ou seja, haver essas duas formas de escravidão no Brasil. O site do Ministério da Economia, né, também a título ilustrativo, vai fazer um apanhado aqui, né, um gráfico sobre a quantidade de trabalhadores em condições análogas ao trabalho escravo em todos os anos. O que seriam todos os anos? Em todos os anos, logicamente, a partir de 95, né, até o ano passado, aí, 2019. E essa linha é interessante, né, porque ela vai mostrando para a gente, claro que a gente não pode observar isso aqui como um dado real, né, mas uma cifra, vamos dizer assim, oficial, um dado oficial, vamos dizer assim, né, das pessoas que foram resgatadas, né, em todos esses anos. Então, se você vê um pico ali, né, em 2003, você vê uma baixa em 2006, um pico maior em 2007, e aí uma escala que vai descendo a partir de 2008 até chegar na atualidade, né? Ou seja, é compreensível que a fase inicial, 95 até 2001, né, tem uma escala que ainda, vamos dizer assim, não muito variável, né? De pouco resgate, de pouca identificação de trabalho escravo no Brasil, e ele vai começando a subir em função de uma nova, uma nova metodologia, né, de inspeção, de identificação, enfim. Mas é curioso porque a gente vai identificar isso no site do Ministério da Economia. Outro dado interessante, né, o que também vai ser colhido no site do Ministério da Economia, é um gráfico que vai mostrando nos estados brasileiros, né, aí você vê aí, né, uma gradação de 1 a 118, né, ou seja, estados onde foi encontrado uma pessoa, está até os estados onde foram encontrados 118, né, vamos dizer assim. E aí, de trabalhadores em situação de trabalho escravo rural, né, foram identificados aí 42.553, né, de escravo rural, né, e aí você tem esse gráfico. Então, com certeza, ali o estado do Pará, né, tendo uma maior intensidade, né, de trabalhadores resgatados, né, em função dessa gradação de cor, né, do azul mais claro ao azul mais escuro, que vai identificando aí onde foi, né, os estados mais, onde houve resgate de pessoas com trabalho escravo. E também o urbano, né, olha que interessante, né, trabalhadores em situação de trabalho escravo urbano, né, uma cifra relativamente menor, né, 12.114, né, juntando as duas, né, do trabalho rural e do trabalho urbano, que vai dar o número que eu falei no início de 54 mil, e aqui o número exato, 54.687, né, e você vê o gráfico, né, aí o estado de São Paulo apresentando como um dos que mais, né, vai ser identificados a figura do trabalho escravo urbano, imaginando aí todas aquelas atividades econômicas que a gente viu anteriormente, né, enfim. Bom, como eu falei, apenas a título ilustrativo, só para a gente entender a situação, né, pelo menos daquilo que é colocado para a gente em termo oficial, né, com certeza, como eu falei, não há uma pesquisa mais aprofundada, né, vamos dizer assim, né, não é meu objeto de pesquisa como eu coloquei, né, isso o que me levou a isso, né, para aqueles que estão chegando agora, o que me levou a discutir a questão da escravidão foi o trabalho com os quilombolas, né, em função da sua origem, da sua ancestralidade, né, com os escravos negros, né, os escravizados, né, vindos da África, né, ou seja, essa situação, a resistência a esse modelo de escravidão, e
a ideia de que essa escravidão, né, porque, na verdade, curiosamente, o que eu queria mostrar é que os quilombos, ele tem uma realidade atual, né, presente hoje ainda, né, não é apenas a ideia de remanescente, né, ou seja, há uma situação, né, que, de certa forma, como é que se diz, faz essa relação com os quilombos hoje. Então, seguindo aqui, né, vou fazer só uma análise rápida, né, para vocês entenderem, né, ou seja, até a gente chegar exatamente no entendimento do STF, que nós vamos ter um histórico de definição legal, porque o objetivo da gente é a definição legal, né, ou seja, o que é que o direito considera por escravidão, né, ou por essa realidade, como é que o direito enxerga isso, né, desde a relação da escravidão com a propriedade, né, até o entendimento do STF na atualidade, né. Veja, essa questão, é importante a gente afirmar essa questão aqui importante, né? A ideia de escravidão relacionada à propriedade, ela já vai estar presente na escravidão na sua versão da antiguidade, né? Ou seja, a escravidão na Roma antiga, na Grécia antiga, já está relacionada com a ideia de propriedade, né? Eu chego até a imaginar, né, são meras hipóteses que a gente está discutindo, está trabalhando aqui, que, na verdade, a grande relação de escravidão com propriedade tem a ver exatamente com essa dificuldade que o direito tem em reconhecer, né, a escravidão moderna, porque ela está desvinculada da ideia de propriedade, né? Então, a escravidão deixa de ser uma categoria jurídica, né, quando ocorre a abolição, e era até então inserida no Instituto da Propriedade, né? Ou seja, o trabalho escravo não será mais reconhecido pela ordem jurídica por não se enquadrar mais no conceito de propriedade, né? Então, interessante porque na escravidão, a propriedade não era apenas da força de trabalho, né, mas também da pessoa escravizada, né? Ou seja, isso aqui é interessante. Se você observar como se dá, por exemplo, um conceito, vamos dizer assim, jurídico, né, de propriedade e tal, de relação contratual, no sistema que não é de escravidão, mas de trabalho assalariado, a mudança mais significativa é que a pessoa, né, deixa de ser o objeto da propriedade, né, e o que ela vai vender, né, nessa relação econômica aí, né, é a sua força de trabalho. Então, de certa forma, no contrato de trabalho assalariado, o proprietário e o empregador adquire apenas a força de trabalho, mas não a pessoa, o trabalhador, né? Então, aí, por esse viés que eu estou qualificando aqui como estreito, né, apenas na perspectiva do conceito de propriedade, o direito não admite a realidade de um trabalho escravo, razão pela qual, em 1940, o Código Penal adota a expressão condição análoga à do escravo, né? Ou seja, e aí me chamou a atenção exatamente isso, né? Quando eu fiz o comparativo entre a expressão remanescente de quilombola e condição análoga de escravo, na minha leitura, né, pelo menos na minha leitura, eu percebi que o direito, na verdade, ele, como é que se diz, faz uma ressignificação, né, vamos dizer assim, não admitindo, né, que isto existe em realidade, ou seja, que, por exemplo, os quilombolas têm uma identidade atual, né, há fenômenos, vamos dizer assim, que vão caracterizar os quilombolas na realidade atual, e não simplesmente essa ideia de remanescente de quilombo, né? A mesma coisa com o trabalho escravo, ou seja, não reconheço trabalho escravo, porque não existe mais figura da propriedade da pessoa, mas eu olho para a realidade e vejo que há uma condição, né, parecida, né, e eu vou, pelo direito, ressignificar esse conceito, né. Me lembra muito, né, não sei se vocês já leram o livro Luneta Mágica, né, acho que é Joaquim Manuel de Macedo, se não me engano, né, me lembrou muito, né, essa visão, porque é como cada óculos que ele coloca, ele fica vendo uma coisa diferente, né, como se o direito colocasse um desses óculos, né, e fosse enxergando uma fantasia, uma outra realidade, né, que não representa, né, o fato especificamente, né. Então, nesse ponto, eu acho que as mudanças que vão ocorrendo no decorrer da história, né, ou seja, na evolução da ordem jurídica brasileira, né, passando pela Constituição de 88, né, que, de certa forma, também não vai fazer a referência
a trabalho escravo, propriamente dito, obviamente, mas vai trazer um manancial imenso, né, de direitos fundamentais e de valores relacionados à dignidade da pessoa humana, que esse conceito estreito de condição análoga de escravo vai ficando meio tímido, não é? Uma coisa meio inibida, né, para você realmente identificar o que é, de fato, esse fenômeno especificamente, né? E aí, consequentemente, né, levar a possíveis sanções e punições daqueles perpetradores desse ato, né? A escravidão sempre foi vista como um fenômeno pré-capitalista, inclusive no pensamento marxista, né? Ou seja, a escravidão sempre foi vista como um fenômeno pré-capitalista e também não integrante do conceito moderno de direito, né? Ou seja, a partir do momento que o direito tira a escravidão da perspectiva de propriedade, né? Ou seja, a visão moderna de direito não pode mais admitir, né, na sua construção teórica, na sua construção normativa, essa realidade, né? Ou seja, são dois campos que geralmente não se consegue admitir a escravidão presente, nem na fase capitalista, nem no direito moderno. Quando, na verdade, a gente sabe, né, que alguns autores vão colocar para a gente, né, que como se diz, a escravidão é o auge de uma versão capitalista importante, né? Ou seja, nessa visão de produtividade, né, de verificar a figura do trabalho, né, como uma categoria econômica importante para a riqueza, como diz o pensamento liberal clássico, né, superando o modelo fisiocrata e tal. Então, de certa maneira, tanto as concepções econômicas dominantes, no sentido capitalista, e as concepções jurídicas dominantes, com a visão moderna do direito, geralmente vão ter dificuldade, né, ou seja, ou vão usar a lente, né, uma outra luneta, vamos dizer assim, no sentido de não enxergar a realidade, né, ou seja, isso não vai entrar no fenômeno jurídico, né. Daley Tomic, né, é um sociólogo e historiador americano, né, na Universidade de Binghamton, né, em Nova York. Ele tem uma teoria que eu acho bastante interessante, né, a teoria que ele considera a ideia de uma segunda escravidão, né. Como a gente não tem, eu queria mostrar para vocês, né, não sei se vocês vão poder ver aqui, tem esse livro do professor Daley Tomic, né, que é Pelo Prisma da Escravidão, né, ou seja, Trabalho, Capital e Economia Mundial, um livro muito interessante, onde ele vai, em um dos ensaios, exatamente desenvolver esse conceito de segunda escravidão. Aqui no Brasil foi também publicado esse livro, né, Escravidão e Capitalismo Histórico no século XIX, né, Escravidão e Capitalismo Histórico no século XIX, Cuba, Brasil, Estados Unidos, que são os países onde o autor, né, como é que se diz, o Daley Tomic identifica a ideia de segunda escravidão, né? Bom, então, o que seria basicamente essa segunda escravidão, né? Ou seja, a ideia de que nas Américas, né, você tem a figura de uma escravidão colonial, né, que vai ser marcada especificamente a partir do século XVI, né, que vai coincidir, por exemplo, né, com as observações de Emmanuel Wallenstein, né, quando faz a noção de sistema mundo moderno capitalista, né, vai coincidir, por exemplo, com a noção de Henrique Dussel, né, a noção de modernidade a partir do século XVI, né, a noção de decolonialidade, né, de Aníbal Quijano e Walter Miolo, né, que vai depois construir o conceito posterior de decolonialidade, né, a decolonialidade é a desconstrução da colonialidade que começa no século XVI, e esse século XVI inicia essa escravidão colonial, né. A segunda escravidão de Daley Tomic, né, ela seria reformulada, né, ou seja, seria a reformulação, vamos dizer assim, desse processo de escravidão existente como é que chama, na América, né, em todo o processo de colonização américa, existia uma escravidão pós-colonial, né, ou seja, já marcada aí por uma ascensão, vamos dizer assim, do imperialismo britânico, né, uma ideia de uma uniformidade do pensamento, na visão do trabalho mundial, né, uma uniformidade de um capital, né, mundial, né, uma ordem do mercado mundial, né, vamos dizer assim, e não na primeira escravidão, que seria
aquela mais identificada especificamente nas respectivas países ou metrópoles, vamos dizer assim, colonialistas, né? E interessante, né? Quando você vai lendo um pouco sobre essa tese do Terry Tomek, sobre segunda escravidão, que tem tudo a ver com o processo, por exemplo, já de industrialização, né? Né? Ou seja, uma forma de garantir cada vez mais uma concorrência em termos de mercado mundial, visando lucro, visando uma produtividade cada vez mais intensa, a gente vai perceber, né, um reflexo, vamos dizer assim, do que a gente pode, numa mera hipótese, identificar, inclusive, na ideia de escravidão moderna. Ou seja, a grande pergunta seria essa: será que a escravidão moderna não seria, de certa forma, uma consequência, um reflexo da chamada segunda escravidão do Terry Tomek, né? Ou seja, porque se você observar a escravidão moderna, na realidade atual, você vai ver muito isso, né? Ou seja, uma certa visão de lucro, né, de produtividade, né, num sistema que não é mais colonial, né, talvez identificando a figura da colonialidade, especificamente, né, mas é um estudo bastante interessante que levaria a relação dessa escravidão moderna com esse conceito de segunda escravidão de Terry Tomek, né. O escravo não vai existir para o direito simplesmente porque não existe uma previsão normativa que enquadre esse conceito no âmbito da categoria de propriedade legítima. Não posso reconhecer a escravidão, né? Não existe esse direito de propriedade. Então, eu posso identificar que aquela pessoa está sofrendo, né, uma condição parecida com a escravidão, como era a propriedade antigamente, né? Mais ou menos esse conceito aí, né? Essa concepção vai desconhecer, obviamente, toda a realidade que envolve, né, o fato empírico e suas implicações, que vão além, muito além do Instituto da Propriedade, né? Questão de exploração, crueldade, ameaça, todas as demais espécies de ofensa a direitos humanos. E aí vem um detalhe interessante, que é a Convenção da OIT, né, Convenção 29 de 1930, que vai definir a expressão trabalho forçado, né? Trabalho forçado, né? A OIT vai, de certa forma, já na época em que, vamos dizer assim, não tem a figura, vamos dizer assim, histórica da escravidão, né? Mas o conceito de trabalho forçado mostra para a gente que, na verdade, se a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, né, se ela criou uma convenção para caracterizar trabalho forçado, é porque existe uma realidade de trabalho forçado, que ela, a OIT, está denominando trabalho forçado, não quer denominar como trabalho escravo especificamente, né? Ou seja, de certa forma, ainda me parece, né, não sei se concorda comigo, mas ainda me parece uma resistência ao reconhecimento, né, desse fantasma da escravidão ainda presente, né, na época contemporânea. Então, o artigo 2º, né, número 1, diz que, para fins do presente convenção, a expressão trabalho forçado obrigatório designará todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade, né? Então, esse conceito que está lá no artigo 2º, né, artigo 2 da OIT. Agora, o mais curioso é esse da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil ao julgar o caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, em 2003, né? Ela julgou esse caso aí, onde se identificava a figura também de trabalho escravo, e deu uma definição tanto quanto confusa, a meu ver, né? Pelo menos na minha leitura, porque vai voltar novamente a trazer o direito de propriedade para identificar, né, a noção de trabalho escravo. O que é que ele diz? O conceito de trabalho escravo não se limita mais à propriedade sobre a pessoa, beleza, aquilo que a gente falou, né? Ou seja, a propriedade sobre a pessoa, especificamente, né, não existe. O que pode acontecer é a propriedade sobre força de trabalho. Mas fundamenta-se em 2 elementos. Primeiro, o estado ou condição de um indivíduo, que ele chama de primazia da realidade, né? Ou seja, a condição precária em que ele está ali, a violência que ele vai sofrer, né? Ou seja, vários aspectos de condição real, né, dele, como ele se encontra naquele local. E aí vem o ponto, né? O exercício de qualquer né, corrigindo aqui, ou todos os atributos do direito de propriedade, como, por exemplo, ele cita a posse do indivíduo sobre a pessoa, né? Aí ele coloca, ainda na decisão,
o exercício do direito de propriedade caracteriza-se pelo controle capaz de restringir ou privar significativamente a liberdade individual de uma pessoa com a intenção de explorá-la, em geral, por meio de atos de violência, fraude e coação. Ou seja, não estou enxergando aí, né, como é que eu posso caracterizar isso como direito de propriedade, né? É meio estranho essa definição da Corte Interamericana, a meu ver, né, porque, de certa maneira, todas as características que ele está colocando aí não classifica direito de propriedade, né? Ou seja, na verdade, isso aí vai caracterizar atos ilícitos referentes àquilo que poderia ser comparado à ideia de propriedade, né? Enfim, então você tem essas duas normas, né, internacionais, a OIT, que vem construindo, de certa forma, vem, de certa forma, sendo influenciado pelos fatos sociais que vão acontecendo, né? Ou seja, como eu falei, se a OIT criou essa resolução é porque ela foi provocada por uma realidade, né? Se ela não reconhece a realidade como um conceito clássico de escravidão, é outra coisa, né? Mas, de certa forma, há toda uma significação nesse sentido. E a condenação do Brasil, né, pela Corte Interamericana, né, que faz essa confusão, a meu ver, né, de direito de propriedade, né, como uma forma, mas como um abuso do direito de propriedade, talvez, nesse sentido. Bom, e aí o Código Penal brasileiro, né, e aí eu chamo a atenção um detalhe interessante, que é exatamente o artigo que vai ser objeto do inquérito 3412 do STF, né, ele tem a seguinte dicção, né, reduzir alguém à condição análoga de escravo, veja, lembrando que essa era a redação originária, perfeito? Ou seja, o que está sublinhado aí, vocês que estão acompanhando, o que está sublinhado é o que foi acrescentado pela redação dada, né, pela Lei 10.803 de 2003, tá? Em 2003, acrescenta-se isso que eu sublinhei. Então, antes só existia isso, né? Reduzir alguém à condição análoga de escravo e a pena de reclusão de 2 a 8 anos. A redação dada pela 10.803 vai colocar essa nova, vamos dizer assim, significação, esse novo conceito, né, referente a trabalho escravo, ou pelo menos análogo de escravo. Submetendo trabalhos forçados, jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída ou com o empregador ou preposto, né? Então, observa que se aproxima muito mais daquele conceito como é que chama, da Corte Interamericana, naquilo que seria a primazia da realidade, né? Ou seja, não basta dizer condição análoga de escravo. O que significa, de fato, isso? Todas essas características que você identifica quando há expressão e você identifica isso, né? Bom, outro ponto importante é mencionar o artigo 243, né? Que também foi alterado pela emenda constitucional 81, né, que em boa hora, né, traz aí essa ideia de que as propriedades que já eram previstas como passíveis de serem expropriadas, né, onde fosse localizada culturas ilegais e plantas psicotrópicas, agora também onde foram identificadas a exploração de trabalho escravo na forma da lei, né? É importante fazer essa menção aí a emenda 81, que já vai, de certa forma, incrementar, né, a política de combate ao trabalho escravo no Brasil, né? Bom, e aí vem o nosso julgado, né, o STF, o inquérito 3412 de Alagoas, né, em 2012, né, que vai trazer uma definição que está sendo vista, vamos dizer assim, como parâmetro, talvez, desse conceito de trabalho análogo de escravo, né? Em que pese, logicamente, né, ao meu ver, como eu vou colocar aqui, né, o ideal seria que nós mudássemos, né, a nossa legislação para evitar, né, ou seja, transformar a história como se a história fosse uma espécie de tapete, né, para debaixo do qual a gente joga as nossas mazelas, né, como se não existisse, né, ou seja, não, os trabalhos, escravidão no Brasil, não, tem condição análoga de escravo. Escravidão existia no século XIX, no século XVIII, né, história, não é escravidão, é trabalho análogo de escravo, né, é condição análoga, né, quilombolas, né, não, existe remanescentes, ancestralidade, né, mas a condição para existir quilombola hoje, né, não vai existir, vai ser outro conceito. Olha, por exemplo, também, né, me lembrei agora, a luta do Abdias Nascimento, né, que foi senador, né, como se diz, com relação ao conceito de racismo, né,
ou seja, o não reconhecimento pelo governo brasileiro, pela ordem jurídica brasileira, muitas vezes, né, da existência de racismo no Brasil, né, de uma ideia de democracia racial, né, ou seja, é interessante, visão quilombola, né, sempre como remanescente do quilombo, né, e não o quilombo na sua realidade atual, né, o que caracteriza os quilombos hoje, né, sem tanto vincular, né, sem se prender apenas a esse conceito de ancestralidade, né, a questão de racismo, né, e a questão de escravidão, né. Então, eu acho que, de certa forma, o STF, ele vai contribuir, né, vamos dizer assim, para uma nova, uma concepção sobre escravidão. Ao dizer, por exemplo, né, que para a configuração do crime do artigo 149 do Código Penal, não é necessário que se prove a coação física da liberdade, de ir e vir, ou mesmo cerceamento de liberdade de locomoção, né? Ou seja, bastando a submissão da vítima a trabalhos forçados, ou a jornada exaustiva, ou a condições degradantes de trabalho, condutas alternativas previstas no tipo penal, né? Ou seja, por que isso? Porque surgiu, logicamente, aquelas alterações surgidas na lei de 2003, né? Como a gente viu anteriormente, né? Que acrescentou ao artigo 149 outras definições, né, para caracterizar essa expressão aí, meio eufemística, como eu estou colocando, de condição análoga de escravo. Então, o Supremo só pode dar uma decisão como essa, né, a partir do momento que a legislação alterou, ou seja, por mais que eu seja, de certa forma, um tanto quanto partidário da judicialização da política, né, ou do ativismo judicial, né, claro que existem os prós e os contras, evidentemente, mas eu não acho que o judiciário, né, nem mesmo o STF, de certa maneira, possa existir para corrigir a ordem jurídica, né? Ou seja, ele tem que trabalhar com os instrumentos normativos que existem, né? Ou seja, o Supremo, ele tem que trabalhar com a dicção das leis, da ordem jurídica postas, estabelecidas ali, né? Então, vamos supor que se o Supremo entendesse que a expressão condições análogas ao escravo seja inadequada, né, para reconhecer direto a escravidão moderna, né, de certa forma, ele não poderia, no meu entendimento, fazer isso passando por cima de uma possível, vamos dizer assim, configuração legislativa, propriamente dita, né? Mas ele pode, como está fazendo aqui, né, num aspecto hermenêutico e semântico, de modo geral, né, fazer toda essa construção que vai enriquecer o conceito para, quem sabe, aí sim, haver uma mudança maior, uma evolução maior da legislação sobre o ponto, né? A escravidão moderna, seguindo aí como é que chama? A ementa, né? Eu estou pegando a ementa, que, por sinal, só um detalhe interessante, né? Essa ementa é de do inquérito de 2012, né? E esse trecho que eu vou ler agora para vocês, né, vou comentar com vocês, ele foi praticamente repetido, né, os mesmos termos, né, numa decisão proferida também pelo Supremo, no ADPF 489, né, não sei se vocês se recordam, né, em 2017, o Ministério do Trabalho, né, que ainda existia, coitado, enfim, o Ministério do Trabalho, em 2017, ele editou uma portaria, né, que, de certa forma, trazia uma outra definição sobre condição análoga do escravo, né? E um dos pontos que ele vai colocar, por exemplo, é preciso identificar um isolamento geográfico para caracterizar trabalho escravo, né, ou condição análoga do escravo. É preciso identificar segurança armada, né, exatamente no sentido de caracterizar o controle da liberdade física, né? É preciso uma dívida contraída por parte da vítima, né? Onde, de certa forma, essa segurança armada, vamos dizer assim, está coagindo para que a pessoa continue ali, né? Não saia, para poder pagar a sua dívida, que nunca vai pagar. E é preciso também que o trabalho seja forçado, onde a ideia de forçado vai estar relacionada na portaria à falta do consentimento, né? Que é uma visão bastante ambígua, né? Trabalho forçado significa trabalho sem consentimento, né? Então, a DPF 489, né, da relatoria da ministra Rosa Weber,
em 2017, vai, de certa forma, fazer essa, acho que até uma liminar, né, uma decisão monocrática, né, no sentido de suspender, né, os efeitos dessa portaria. E aí, alguns trechos da decisão da Rosa Weber, né, vai ser aqui repetidos, né, literalmente, até a ideia, como se diz, nesse inquérito 3412, né, ou seja, como se o STF, de certa forma, estivesse querendo sustentar aquele entendimento, né, olha, a escravidão moderna é mais sutil do que a do século XIX, né, o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos, né, olha aí o entendimento do STF, enriquecendo, né, a meu ver, o conceito de escravidão moderna, né? É interessante que essa expressão escravidão moderna, se vocês observarem, ela vai, porque é o seguinte, o inquérito está voltado para a aplicação do artigo 149, que não fala de escravidão moderna, né? Não fala de escravidão, fala de condição análoga de escravo. Mas observe que o Supremo, né, vai construir um entendimento, né, consolidar o entendimento, mas jogando aí essa mensagem, talvez, né, não sei se eu posso estar enganado, mas dizendo, olha, não tem nada a ver com condição análoga de escravo, é escravidão mesmo, a escravidão que nós vivenciamos na atualidade, né, e não precisa só de liberdade, né, ou seja, é uma liberdade também, mas constrangimentos que são econômicos, né, ou seja, além dos constrangimentos físicos, né? Priva-se alguém da sua liberdade e de sua dignidade, tratando-se como coisa, né, e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente, né, porque nada impede que haja coação, que haja violência, né, a gente fica, não existe escravidão, assim, não tem o tronco hoje, mas quem sabe, né? Não está lá para perceber, né, mas existem outras formas de violência, né, violência intensa e persistente de direitos básicos, inclusive direito ao trabalho digno. Olha a construção agora, né, desse conceito jurídico de escravidão, né? Que mais? A violação ao direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas segundo sua livre determinação, a autonomia da pessoa, né? Então, caro ao pensamento liberal, né? Ou seja, ela falar de liberdade. Isso também significa reduzir alguém à condição análoga de escravo, né? Aí ele traz, novamente, a expressão do artigo 149. Então, não é qualquer violação, né, dos direitos trabalhistas que configura o trabalho de escravo. Se a violação do direito do trabalho é intensa e persistente, se atinge níveis gritantes, e se os trabalhadores são submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes, trabalho é possível, em tese, olha a cautela, o enquadramento no crime do artigo 149, né? Os trabalhadores estão recebendo tratamento análogo ao de escravo, sendo privados de sua liberdade e sua dignidade. Bom, ele repete novamente a expressão do artigo 149, mas ele já deu a mensagem anterior, né, de escravidão moderna. E aí, pessoal, a gente traz algumas conclusões importantes, né, já estamos chegando no final da nossa conversa. Eu sei que é um tema que é muito, muito instigante, né, a gente, como é que se diz, poderia fazer uma discussão, né? Eu vou colocar aqui o meu e-mail, se alguém quiser mandar um e-mail para poder discutir, né, comigo. Vai ser difícil a gente fazer a discussão aqui nesse momento, mas eu queria apontar algumas conclusões. Primeiro, na decisão, o STF não mais aborda o direito de propriedade para caracterizar o que denomina escravidão moderna, né? Tem nada a ver mais com o direito de propriedade, né? Ou seja, agora, os valores indicados são principalmente liberdade, dignidade humana, né, ou direito ao trabalho digno, né, que vai ter relacionado com a ideia de dignidade humana. Veja como, de certa forma, a partir da Constituição de 88, esse conceito de liberdade vai aumentar, de escravidão vai aumentar, né? A decisão se aproxima da primazia da realidade definida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a expressão eufemística condição análoga de escravo deve ser entendida como escravidão juridicamente reconhecida pelo direito na categoria de ato jurídico ilícito, né? Ou seja, a gente percebe que a escravidão existe, né? E precisa ser reconhecida como tal e não simplesmente como condição análoga à do escravo. Eu agradeço a vocês, está aí o meu e-mail, tá? Se alguém quiser
anotar para, posteriormente, me mandar alguma pergunta, alguma observação, alguns dados, alguma pesquisa, para a gente poder discutir, né? E aí podemos voltar a falar com o professor? Professor, liga aí o seu som, o seu áudio. Desculpa. Márcia Martins perguntou sobre a escravidão moderna, pescadores, a escravidão sexual, se você tinha alguma informação sobre isso. Antônio Marcos dizendo da importância dessa pesquisa, das reflexões que você traz. E aí, só complementando também, que a gente vive um momento também de o desmantelamento da estrutura da fiscalização do trabalho escravo. Perfeito. Eu acho que é uma coisa importante colocar, né? Em todo o mundo, mais de 40 milhões de pessoas estão com situação de escravidão, que é uma situação extremamente delicada, e se a gente for observar a desestruturação do Estado que fiscaliza através do IBAMA, do ICMBio, da ação fiscalizatória trabalhista, ou seja, a lógica que vem desde Temer é diminuir a ação fiscalizatória, favorecendo os interesses dos grupos empresariais. E aí eu queria que você, se pudesse, falasse um pouquinho disso, Marcelo, que outros elementos se pode perceber em relação a esse tema, tá? E eu vou deixar também no link 2 convites, um hoje de noite, que é a peça às 19 horas, que eu acho que é extremamente importante, Peles Negras, Máscaras Brancas, e dia 26, segunda-feira, 18 horas, terça-feira, dia 26, 18 horas, o debate de quilombismo de Abdias com a Elisa Narquim. Mas vamos lá, com você. Bom, eu tenho bem pouco tempo, né? 3 minutos apenas para fazer essa abordagem. Como eu falei no início, professor, eu não fiz nenhuma pesquisa empírica, né? Uma pesquisa sobre a realidade social. Na verdade, o que me incomodou e me levou a trazer essa discussão para dividir com vocês essa angústia minha, né? É a relação do direito. Como o direito recebe, faz a ressignificação desses conceitos sobre escravidão e ainda insiste, de certa forma, a fazer o que eu chamo de alguns bloqueios legislativos, né? Ou seja, não reconhecimento de uma realidade, né? Então, eu não identifiquei qual essa categoria social, econômica, especificamente, porque eu trouxe apenas os dados já fornecidos no Ministério da Economia, né? Então, basicamente isso. Lembrando, Marcelo, desculpe, só lembrando que recentemente, quer dizer, as coisas se agravam. Quando o STF, recentemente, em 17 de abril, indica que na redução de salário e jornada, acordo individual sem sindicato, ou seja, você incentiva a precarização do trabalho, né? Sim, lógico. São temas gravíssimos que a gente viu hoje. A pandemia vai ocasionar várias questões aí que a gente ainda não avaliou, de fato, né? Essa é a lógica neoliberal, né? Ou seja, um capital volátil, né, financeiro, vamos dizer assim, né, sem circulação econômica de bens especificamente, e no que se refere, né, a ideia de produtividade, uma produtividade marcada exatamente, né, por uma exploração, né, da condição de trabalho, né? Exatamente. Perfeito, ok, professor. Você ainda tem 1 minuto aí para suas considerações finais. Então, eu entendo o seguinte, como eu coloquei aqui no final, né, o Supremo, né, não vai poder ter essa postura de modificar a lei, mas ela pode jogar, né, vamos dizer assim, novos conceitos para aumentar a semântica daquilo que está dito lá como condição análoga de escravo, já levando o conceito de escravidão moderna, já insinuando esse conceito de escravidão moderna, e legiferenda, vamos dizer assim, possivelmente alterar, para que a gente possa, de certa forma, eu acho que o grande problema nosso, Júlio, é exatamente esse, né? Nós temos uma mania de não reconhecer as nossas próprias mazelas, né? A gente coloca sempre debaixo do tapete da história, né? E aí temos dificuldade, logicamente, de enfrentá-las, como, por exemplo, a questão da Comissão da Verdade, por exemplo, que foi jogada, né, no lixo, vamos dizer assim, né? A questão é essa, tá bom? Agradeço mais uma vez a você, né, e a todos que participaram, ok? Coloque seu e-mail, já colocou disponibilidade do seu e-mail, qual é? Então, eu tinha colocado aqui, né? Você pode colocar aí, falar, se você quiser. Bom que as pessoas... o Jobimar, né? Jobimar, @gmail.com. Pronto, um abraço.
obrigado, até mais.